Apresentação do artigo. A temática desenvolvida a partir da exclusão social durante o período imperial no Brasil, conforme a promulgação da Constituição de 1824, traz à luz para os nossos dias sobre o papel do negro africano em nossa história e sociedade, como um dos elementos que constituiu a nossa mestiçagem, formação cultural do povo brasileiro, sendo este a mola mestra da economia canavieira e da cafeicultura em São Paulo, surgindo assim um movimento de resistência rural e urbano, através do movimento de irmandades e a criação de quilombos. O presente artigo foi elaborado e pensado com base no estudo da história das Áfricas e suas diásporas e o ensino desta em salas de aulas do Brasil, estudando-se uma parte dessa história na província de São Paulo, resgatando a história e memória dos negros africanos, e sua exclusão social e resistência à escravidão nos períodos de 1824 a 1837. Durante o Império, a metodologia empregada na pesquisa e nesse artigo parte do pressupostos de análise de capítulos, onde será abordada a temática pesquisada, consultando livros impressos, revistas digitais e sites de buscas para a confecção do objeto desejado. Capítulo 1. O tráfico negreiro no Brasil entre o século XV ao XIX. O tráfico negreiro trazia forçadamente africanos para serem escravizados no Brasil, e ao longo de 300 anos dessa prática, quase 5 milhões de africanos desembarcaram aqui. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850 por meio da Lei Eusébio de Queiroz. O desenvolvimento do tráfico negreiro no Brasil está associado com a instalação da produção açucareira que aconteceu no país em meados do século XV. Capítulo 2. Movimento de resistência negro-africano na província de São Paulo. O movimento de resistência se dá em amplo campo de batalha, pela rejeição, a resistência de diversas formas, suicídios, o não cumprimento das ordens, a rebeldia. Se cometiam muitos assassinatos de seus senhores. Alguns africanos sofriam de uma depressão profunda, chamada de banzo, que poderia levar à morte por inanição. Muitos escravos fugitivos se organizavam em quilombos, comunidades, irmandades, que também chamamos de confrarias. A ausência negra entre sujeitos da educação no período anterior ao século XX é uma questão já superada pela historiografia brasileira, mas de forma desigual em relação a outros segmentos institucionalizados, graças a iniciativas particulares, como irmandades ou associações que pagam por aulas ministradas por mestres particulares, pagas por famílias negras ou brancas. Tínhamos nesta época redes de sociabilidade, preservando referenciais africanos, a sua cultura, ancestralidade. Temos também a presença negra nas igrejas, que permitiria a criação de territórios, a gênese da presença urbana nessa cidade de São Paulo, ou seja, na província de São Paulo. Os agitados tempos de regência de 1830 assinalaram o antirracismo no seu nascedouro. Uma primeira geração de brasileiros negros ilustrados se dedicaram a denunciar o preconceito de cor nos jornais da época, uma forma de resistência.
Considerações finais. O presente artigo foi elaborado e pensado com base no estudo da história das Áfricas e suas diásporas e o ensino desta em salas de aulas do Brasil. Estudando-se uma parte desta história na província de São Paulo, resgatando a história e memória dos negros escravizados africanos e sua exclusão educacional e resistência à escravidão nos períodos de 1824 a 1837, durante o Império. É possível verificar que, ainda que de forma desigual, quando comparada a outros segmentos, a população negra não esteve ausente do processo de institucionalização da educação ao longo do século XIX. Os agitados tempos da regência, na década de 1830, assinalaram o antirracismo no seu nascedouro, quando uma primeira geração de brasileiros negros ilustrados se dedicou a denunciar o preconceito de cor em jornais específicos de luta, repudiando o reconhecimento público das raças e reivindicando a concretização dos direitos de cidadania, já contemplados pela Constituição de 1824. Para a criação do objeto desejado, que é o nosso artigo, temos as principais referências bibliográficas abaixo para ser consultadas, né? Através de revistas, né? De sites, né? E livros. Obrigado.